Fala galera, eu sou Carvalho, está começando mais um Hipnotizando e hoje com convidados muito especiais. Temos aqui Bruno Tricário. Fala pessoal, tudo certo? Então estamos aqui com o Roy, meu xará. Beleza? E a gente vai fazer uns testes bem legais aqui com o Roy. O Tricário, ele também é hipnoterapeuta e ele tem uma ferramenta muito legal que é o VR. Fala aí um pouco, Tricário, como que é esse uso do VR com a hipnose? Pois é, pessoal, a realidade virtual é mais uma ferramenta que nós temos para aliar ao tratamento dentro de questões emocionais para poder potencializar o nosso resultado. Ela pode ser feita junto da hipnose, que a gente vai acabar avaliando isso daqui a pouco, né? Vamos deixar para falar mais sobre isso depois. Mas então é uma ferramenta extra para potencializar o nosso resultado, servindo como mais uma forma de trazer estímulos extras para serem adicionados ao processo terapêutico. E a gente vai fazer aqui uns testes com o Roy, monitorando com a neurometria, ver como ele se comporta, o que muda, fazendo os seguintes testes, usando só a imaginação, depois o óculos VR, depois só a hipnose, depois a hipnose com óculos VR. A gente vai fritar o cérebro do menino aqui. Vai ser uma super experimentação para ver de verdade o quanto a realidade virtual pode ser uma ferramenta para potencializar, o quanto a hipnose faz isso sozinho, como funciona combinado, vai ser muito show. Vai ser sensacional. Então agora eu vou fazer uma contagem de 1 a 3, você esquece tudo que você está fazendo e viaja com a gente nesse vídeo. 1, 2, 3. E agora a gente vai para o primeiro teste que a gente falou antes da vinheta, que é usando só a imaginação do Roy e ver como ele vai reagir, ter aqui como é a base dele, sem nenhuma influência nem de hipnose, nem da realidade virtual. Então, Roy, sem usar hipnose, o Roy tem uma excelente habilidade de entrar em hipnose, por isso que ele está aqui para servir como uma pessoa capaz de experimentar essa habilidade. Mas, Roy, sem hipnose, feche os olhos e eu quero que você imagine que você está no alto de um prédio, dentro de um elevador, e lá no alto do elevador você olha lá para o lado de fora e vê aquela altura toda que você se encontra. Nada de usar hipnose, mas só imagine que você está nesse elevador olhando lá para baixo da altura. Agora está captando tudo? Sim. Vou tirar o que por aí, só ali, vai. Tá. Então, precisando só de imaginação, nada de querer entrar em hipnose, transformar isso em realidade, só faz de conta. Perfeito. Podemos seguir. Bom, então vamos lá. Vamos usar a hipnose agora? Por favor. Vamos lá, Roy. Siga as minhas instruções, tá bom? Vamos lá. Vamos lá, respira fundo. 4, muito relaxando mais a cada respiração, cada som que você escuta, a minha voz ou qualquer outro te leva ainda mais profundo. E daqui pra frente tudo que eu falo vai virando a sua realidade, né? O que eu quero. Você sabe, sua mente é fantástica, ela vai seguindo essas instruções e transformando a sua realidade. Quando eu contar 3 agora, no número 3, você vai estar no alto de um prédio. Você vai estar dentro de um elevador. Esse elevador vai abrir a porta. E quando ele abrir a porta, não tem nada na sua frente. Você está numa altura tão grande, tão enorme, que você vai olhar para fora e vai ver o que está acontecendo lá embaixo. Você vê os pássaros passando na sua frente, o topo dos prédios perto de você. Então, quando você abre os olhos, este elevador abre as portas, você está aí, em cima, no meio do nada, vendo tudo dessa altura em que você vai se encontrar. No número 3, de olhos abertos, e quando você abre os olhos ainda nesse estado de hipnose, a porta se abre e você está nas alturas dentro desse elevador. 1, chegando lá em cima, subindo, o elevador para. 2, ele para lá nas alturas, e quando ele abrir a porta agora, olha só que fantástico, ver tudo o que você vai ver das alturas. 3, ele abre. Você aí agora, olha lá para baixo, olha essa altura. E olha como é alto. Olha como é alto. Tem coragem de dar uns passos para chegar de perto? Não. Tem coragem de dar uns passos para chegar de perto? Não. De jeito nenhum. Um passo para chegar aí para conseguir ver o que tem ali embaixo. Consegue? Não. Muito bom. A porta vai fechando, a porta fecha, voltando a ficar seguro agora. 3, ele vai descendo. 2, descendo. No próximo número, esse elevador chega lá embaixo de novo. Ele abre as portas e você está lá
na calçada, perto da rua, os carros passando. Muito bem. Quando estiver pronto, você vai abrir os olhos, saindo desse estado de hipnose, se sentindo muito bem e lembrando de tudo isso. Nossa. Fala pra gente, Carol, o que aconteceu aí? Primeiro eu quero ver dele, como foi a experiência? Nossa, terrível. O elevador abriu, eu já tava no parapeito, eu não tinha pra onde andar. Aí na minha sensação já abriu com eu tendo que segurar se era um passo ou uma queda. Então, só de olhar de longe, eu acho que eu tava afastando, né? Sim, você tava assim. Então eu fazendo isso aqui porque mais um passo eu caía e esse passar aqui eu já não conseguia olhar pra baixo. Só de eu olhar pra frente, Você já estava vendo eu já tava vendo tudo muito alto, muito vertiginoso. E aí, aqui teve um resultado que foi absurdo em relação a simpático e parasimpático. O simpático dominou de uma forma absurda. Ele estava com uma frequência de ativação simpática que muito difícil da gente ver isso. Estava beirando os 100% de frequência. E a amplitude simpática também absurdamente alta. Então ele estava ativando muito com muita força. A ativação simpática dele estava muito nervoso, muito desconfortável. A reação neuroemocional e a resposta neuroemocional dele, que é como ele reage a estímulos externos e internos, pode ser positivo ou negativo, 100% negativo. O coração dele estava muito acelerado e no momento que você fez a hipnose com ele, ele começou a relaxar, ele dava uma ativação maior do parasimpático. No momento que você começou a falar do prédio, ele ativou muito o córtex pré-frontal dele, que foi provavelmente quando ele começou a construir a imagem, e aí começou essa mudança do simpático começar a dominar em relação ao parasimpático. Só que foi muito grande mesmo a diferença, e depois você vai dar uma olhada também. É isso aí. Então a atividade límbica começou, ele começou a perceber, depois o pré-frontal continuou estimulando essa ativação, mantendo a estrutura de realmente você está no alto, é perigoso, manter essa ativação, e a intensidade foi lá no alto então. Foi extremamente alto, ele ficou muito desconfortável, muito nervoso. A temperatura, inclusive, das áreas periféricas dele, que já estava muito baixa, diminuiu ainda mais. Eu acho que ele vai ser a primeira pessoa que a gente vai ver aqui bater o zero. O equipamento parou de você. Exatamente, ele vai congelar ali, ele vai virar um Mr. Freeze, porque realmente está muito gelado ali nas áreas periféricas dele. E agora deu essa aumentada graças à ativação grande do simpático. Para quem está perdido aí, né? Essa ativação simpática, a famosa resposta de luta e fuga, acontece quando o nosso cérebro identifica, por exemplo, um perigo ou uma ameaça, que foi o que acabou iniciando aqui esse processo todo de ativação simpática no ROI. Perigo ou ameaça, estou no alto de um prédio, num elevador, olhando lá para baixo. Foi muito diferente da imaginação? Foi absurdo, foi outra coisa. Eu senti muito mais. Foi muito diferente mesmo. Na imaginação você ainda estava com uma ativação parasimpática maior, seu corpo estava buscando a homeostase. Na hipnose, o seu corpo não estava buscando a homeostase. Ele estava realmente ativando o simpático, ele estava na situação de luta e fuga. Agora, por exemplo, ele está buscando a homeostase, você tem uma ativação de parasimpático maior, mas com uma amplitude de simpático, uma força do simpático ainda atuante, por isso que fica essa ativação muito maior do parasimpático tentando compensar. Agora a gente está em um 70-20, 79, 20 pouquinhos aqui. Mas a sensação é bem o que você explicou. Eu sinto que eu tô calmo, mas ao mesmo tempo ainda tem um resquício da sensação do prédio. Sim. Tá Isso acaba corroborando com o que a gente sabe sobre a hipnose, que a hipnose não é imaginação. Nós utilizamos muito a imaginação durante a hipnose, mas elas não são sinônimos. A imaginação mostrou aqui com toda essa medição que o Gavarro está fazendo que foi algo muito mais suave. E a hipnose mudou, de fato, a percepção da realidade de uma forma a fazer com que o Gavarro tivesse uma ativação intensa. Ele estava lá, eles não estavam imaginando que ele estava lá. E isso, inclusive, é muito interessante para a gente pensar na terapia, até com hipnose, quando a gente está falando da lei de Hebb. Que são, para quem não sabe, a lei de Hebb é quando dois neurônios disparam junto, eles tendem a se conectar. E quando você tem uma experiência tão incrível assim como essa, você consegue, obviamente, ter essa conexão muito mais forte. Muito mais estímulos aconteceram, muito mais atividade cerebral pode ser medida, que durante a terapia poderia ser modulada, na verdade, conduzida para um resultado. Sim. Carvalho? Agora a gente vai passar para a realidade virtual. Vamos ver,
botar mais equipamentos nele aqui, né? Ele já Tem tá nada. quase um Robocop aqui, vai ficar um pouco mais. Olha só, vai ser a mesma historinha, a mesma cena que foi criada aqui por sugestão, que o Roy vai verificar aqui e vocês vão ver também. E agora, o Roy já tá aqui, tudo aparelhado, né, Roy? Nessa realidade maravilhosa. Não tô vendo vocês. E vocês vão ter também, dessa vez, a vista do Roy. Não vai ser só imaginação, agora a gente tem a tecnologia para ajudar e vocês terem uma noção do que ele tá vendo. Pessoal, vocês não fazem noção da diferença que é. Tá vendo isso aí na tela? Do que ele está assistindo aqui. Aqui é como se ele estivesse realmente ali dentro. A imersão é sem palavras. Então, Roy, vai com você, aperta lá em cima, plank. Putz, Plank? Para subir lá pro alto. Ai, gente. Não podia ser um menos, não? Tipo, um terceiro andar já tava bom. Aqui. Ai, meu Deus. É muito real, é extremamente absurdo, vocês não têm noção. Eu testei isso aqui antes e é realmente... Você tá no elevador. Ai, meu Deus. Não dá. Você sabe que eu não consigo, né? Ele não vai alcançar aqui, né? Pode ir, pode ir. Vai sem medo de ser feliz. Cadê o carro? Não, eu não consigo ir. Olha como é isso. Essa bateria fazendo barulho. Gente, não dá. Caralho. Caraca. Não vai, não. Não dá. Eu tenho que ir mesmo. Ou eu Não, posso só... Mas se você não estiver confortável, se estiver batendo nessa atividade toda que a gente sabe que provavelmente é intensa, tudo bem. Meu Deus. Mas se você quiser pelo menos tentar chegar ali mais na beirinha, quem sabe uns 2 passos lá na tábua aí. Jesus. Calma. Cara, pior é que conscientemente eu sei que não tem nada do meu lado, mas não dá pra enganar meu cérebro. Ele não aceita. Ai, caraca. Saco. Gente, é o máximo que eu consigo. Vocês não têm ideia de como esse negócio é real. É horrível. Não vai, cara, não vai. Não, não dá. Então vai. Pode apertar o ground de novo. Ai, não dá, gente. Desculpa, tentei. Achei que dessa vez podia ser diferente. Nossa, eu preciso falar que o Roy estava errado em uma frase que ele acabou de falar. Eu sei que não é real, mas eu não consigo enganar o meu cérebro. E ele consegue. Fisiologicamente, essa experiência foi muito menos intensa do que só com hipnose. Então. Porque nessa vez você sabia que você estava numa realidade aumentada. Pode ser isso, né? Não tem como eu saber por que o cérebro dele está fazendo o que está fazendo. Mas dessa vez ele teve o corpo dele estava buscando homeostase, ele teve ativações e ativações de simpático e parasimpático, só que estava muito mais equilibrado, diferente de como estava só com a hipnose, que estava disparado e o corpo nem estava buscando homeostase, aparentemente. Dessa vez não, ele estava no equilíbrio, ele estava com uma ativação muito alta do simpático, até porque o simpático dele é muito forte, então com uma frequência baixa ele consegue ter uma amplitude alta. Então, ele teve essa ativação muito regular, não foi que nem na hipnose. Agora, o corpo dele está buscando a homeostase extrema. Em relação à comparação com o uso da imaginação, também não existe comparação. Muito mais intenso aqui. Foi mais intenso do que com a imaginação, com certeza foi mais intenso do que com a imaginação. Só que a hipnose ainda foi uma muito maior. E foi muito louco porque a ativação maior dele de parasimpático foi quando ele tentou superar o limite dele. Enquanto ele ainda estava no limite dele de aceitável, essa ativação estava parelha, estava simpático e parasimpático ali equilibrado, nervoso, o cérebro trabalhando não tão ativamente, ele não estava com uma ativação tão alta cerebral de forma geral. Agora quando ele tentou ir além, aí sim, aí começou a ter a disparidade. Uma coisa interessante pra gente notar aqui, pra quem sabe fazer, que ele falou pra gente que quando abriu a porta do elevador utilizando só a hipnose, parecia que ele já estava na beira. Ele não tinha dado um passo, ele já estava na beira. Aqui, quando a porta abriu, ele estava no centro do elevador, aí a princípio ainda seguro, e ele precisou então andar para frente, e no andar para frente, para enfrentar a altura,
é que ele teve um maior disparo simpático ali. A minha percepção, só colocar aqui uma parte minha de percepção é assim, na hipnose, como a sugestão do Bruno fez com que a minha imaginação, vamos dizer assim, corresse livre de acordo com o que ele foi me falando, a sugestão, né? Então a minha imaginação foi no pior cenário de todos, que é esse, é abrir porta, não tem nada, eu não posso dar um passo. Então eu já fui no pior, talvez por isso a ativação já foi Eu meu sei, maior. porque a sugestão do Bruno foi você está no penhasco Isso. na ponta, não foi você estar no Exato. elevador. E aqui no elevador eu tenho uma sensação, entre aspas, de proteção dos lados e tem a porta. Só que aí eu tenho um controle de um espaço onde eu posso andar e por isso a saída para frente começou a piorar, porque aí eu fui chegando num espaço que não tinha mais nada nem segurança. Então depois que a gente pode repetir a sugestão com hipnose, só que sem fazer com que ele esteja na beira da porta, mas dentro do elevador, porque ele possa enfrentar a mesma situação criada com o uso da sugestão. Sim, Pode ser. Muito ótima bom. ideia. Legal. Então, olha, vamos fazer agora a mesma coisa, mantendo o óculos, não é? Só que junto da hipnose. Dessa vez, Carvalho, eu não vou criar um ambiente. Nós só vamos colocar que o que ele está vendo vai ser real. Então, o que vocês estão vendo, o que ele está vendo vai ser real, sem que eu precise criar um cenário para ele. Fundo. 5, 4, 3, 2. Muito bom. Interessante ver essa cena no chão. Olha, daqui a pouco, quando você abrir os olhos, tudo o que você vê é real. Não é mais nada virtual, não é uma cena, é a realidade. Quando você abrir os olhos, tudo o que você vê é real. No 3, abrindo os olhos, tudo o que você enxerga é real para você. 1, 2, 3, abrindo os olhos. Reconhece esse lugar, não? Não. Não, né? Diferente. Não, é. Não, mas tudo bem. A sua mão está com um dispositivo meio estranho, que é o que você usa para apertar esse tipo de elevador que fica na rua. Então, você não tem mão, mas tudo bem, é porque você tomou uma medicação que fez com que você, para poder utilizar esse elevador, perdesse até a própria visibilidade do seu próprio corpo. Mas tudo bem, você está aí, sua consciência está aí, é tudo real. Então só aperta o play aqui pra gente, aqui em cima. Cadê você? Eu estou do lado de fora do elevador e você está me escutando pelo som ambiente do elevador. Ok. Alucinação negativas? Pode ser. Tudo é real. Tudo é real. Mano, que diabo é? Sai fora. Para, velho. Que isso? Não precisa não, né? Eu estou falando com você aqui pelo sistema de som do elevador. Então, e aí, dá uma olhadinha de como é que é ali embaixo, tá? Você não vai Mano sentir do a céu. parede. Ai, meu Deus. Cara, como assim? O que faz uma madeira do elevador aqui? Só não tem nada, não tem andar, não tem nada. Mano, não dá. E esses passarinhos voando aqui? Quer dar uns 2 passinhos nessa madeira aí? Não consigo. 2 passinhos na madeira? Não, eu vou cair. Caraca, velho. Não tem nada de segurança, não tem nada. Mano, não dá. Tá louco. Só chega ali na virada e olha pra baixo. Na virada e olha pra baixo. Mano, o que faz um elevador desse aqui? Caraca, velho. Não, para. Você é louco. Posso morrer daqui. Nossa, não, nem a pau. Meu Deus, não dá. Não dá, não. Cara, que lugar é esse? Quem faz um elevador no meio do negócio? Não, mano, não dá. Não dá, não. Então pode apertar pra descer. Caraca. Não, para, pelo amor de Deus. Que diabo é isso, velho? Que isso? 5, 4, 3, 2, 1. Você abre os olhos agora, porque elas estão embora, você sabe onde está, sabe o que está fazendo, volta a saber que está com óculos aí com você, no 3, abrindo os olhos, se sentindo muito bem. 1, 2, 3. Lembrando de tudo que aconteceu. E aí? Meu, que bizarro. Tipo... Assim, ó, a minha sensação não era... É que tinha alguma coisa estranha, mas a minha percepção interna é que tudo realmente... Eu não podia avançar, senão eu ia cair. Era uma sensação de que era real. Mas tinha uma parte que parecia que falava que não era, mas eu não conseguia avançar. Pior do que da outra vez que eu sabia que era virtual. Enquanto eu sabia que era virtual, ainda dava pra ir um pouco mais. Sabendo que era real, não sai do lugar.
A minha sensação era essa. E foi muito interessante que toda vez que ele fala, quem que coloca um pedaço de madeira no elevador? O córtex pré-frontal dele ativava muito pra ele ficar pensando, tipo, a parte analítica dele realmente estava tipo, mano, por que tem uma madeira aqui? Não fazia, tipo, mano, sentido. Era muito real aquilo e tipo, não fazia sentido. O cérebro dele dessa vez ficou muito mais ativo, o cérebro como um todo. Enquanto ele estava no elevador nesse ambiente seguro, ele ainda estava ok. Ele estava um pouco mais nervoso, mas ainda estava controlável. No momento que ele fez isso aqui para ir para frente e foi tentar pisar na madeira, aí acabou. Aí ele bateu quase 0% de atividade parasimpática. Assim. Muito, muito absurdo. Teve uma ativação muito grande do simpático, ficou muito, muito nervoso. O coração dele acelerou de uma forma absurda. Então, semelhante com só realidade virtual sem hipnose, era no momento do enfrentamento objetivo ali. Isso. Era ali que acontecia. Até porque na realidade virtual com hipnose tinha ainda o elevador de uma certa forma. Então, acredito que esse elevador fez a diferença, porque quando ele estava no elevador, ele falou, não, que isso, que absurdo. E ficava ali meio com medo e tal, mas ainda estava... Mas era tenso. Ainda tinha essa opção de estar dentro do elevador, então ele não tinha aquela predominância simpática tão grande, aquela reação de luta e fuga tão absurda. Agora, no momento que ele foi, aí acabou. Aí essa foi a reação de luta e fuga total. O cérebro, só que nessa o cérebro estava mais ativo o tempo todo. O cérebro estava muito ativo boa parte do tempo. O cérebro como um todo, várias áreas ativas ao mesmo tempo. A racionalização do porquê ele estava vendo aquilo, né, Roy? Por que então está acontecendo isso? Também, o córtex pré-frontal. Cada vez que ele questionava, o córtex pré-frontal dava uma ativação, principalmente depois que voltou para o elevador, ele ficou assim, tipo, por que tinha uma madeira ali na hora de descer? O córtex dele ficou na ativação máxima, o córtex pré-frontal. Mas o cérebro como um todo, várias áreas, teve uma ativação muito grande, muito maior agora no óculos de realidade virtual com hipnose. Se a gente pudesse tirar daqui algumas interpretações sobre o que essa avaliação fisiológica acabou mostrando, seria algo do tipo, imaginação é a mais básica de todas, não teve nenhuma reação fisiológica intensa ou marcante ali. Uhum. A realidade virtual, nos momentos do enfrentamento, gerou uma atividade interessante, marcante, poderosa. A hipnose. Mas vale ressaltar que também na realidade virtual ele sabia todo o tempo que era realidade virtual e isso influenciou também. Até para ativação, por exemplo, da parte analítica do cérebro dele. Que vai regular a resposta de luta e fuga. Então, depois que o nosso córtex pré-frontal recebeu informação que há alguma coisa requisitando essa ativação simpática, ele vai avaliar aquela situação e, dependendo das referências, ele vai inibir aquela resposta ou vai falar, continua porque o bicho está pegando. E ele teve uma certa inibição porque ele sabia que era virtual. Então, ainda assim, uma boa atividade com a regulação posterior, sem fazer com que ela fosse de outro mundo. Sim. Tirando o teste com hipnose, que a gente colocou ele na beirada, porque isso aqui está fora da nossa avaliação. A avaliação então, da realidade virtual mais hipnose trouxe uma intensidade um pouco maior então, da atividade. Sim, sem dúvida. Se a gente tirar ele do incêndio lá, a primeira hipnose que a gente fez, a hipnose com a realidade virtual foi a que teve mais ativação e foi tudo mais congruente. Até quando ele se perguntava, por que isso está acontecendo, a gente conseguia ver a ativação, por exemplo, do córtex pré-frontal dele aqui, tipo, que é a parte mais analítica do nosso cérebro. Por que tem uma madeira no elevador? Sentido na realidade. Cadê Exatamente. meu corpo? Cadê minha mão? Tentando buscar congruência na situação. Agora, isso nos traz um excelente resultado, porque, de fato, a gente percebe como a ferramenta de realidade virtual pode ser, então, aplicada dentro do processo de hipnoterapia, porque é mais estímulo, é mais do que você pedir para a pessoa imaginar, é você inserir ela dentro de um contexto em que o seu corpo e sua mente vai responder a isso. Então, saber que há um processo de hipnoterapia utilizando a tecnologia acaba somando ainda mais o processo. Sem dúvida, e até diminui a carga cognitiva necessária, né? Porque nem todo mundo vai responder como o Roy, vale ressaltar isso, que nem todo mundo a gente vai conseguir criar um cenário virtual como a gente consegue com o Roy, nem todo mundo vai responder tão bem a hipnose e ter a capacidade cognitiva que ele tem, por exemplo. Então, tirar a necessidade de criar esse ambiente virtual também ajuda muito no processo. Porque às vezes tem pessoa que não consegue nem imaginar, por exemplo, pessoas que têm a fantasia não conseguem nem criar uma imagem mental.
Você fala para a pessoa, imagina um carneiro, ela não vai conseguir imaginar um carneiro visualmente. Já com a realidade virtual, ela não tem essa necessidade de ela criar o carneiro. Basta ela, com a hipnose, você vai trabalhar só na parte dos sentimentos, das sensações, e não na parte visual, auditiva, que a gente consegue trabalhar muito bem com a realidade virtual. Legal, nesses perfis, então, a gente tem uma pessoa que não responde muito bem a imaginação, para isso a gente usa a ferramenta. A gente tem uma pessoa que responde muito bem a hipnose, e tudo bem, se você tiver uma ferramenta como essa, para somar, vai potencializar, mas de qualquer forma, então, é uma ferramenta para a gente somar e fazer com que a pessoa com uma dificuldade de criar a imaginação, como o Carvalho colocou, possa utilizar todo um conselho de terapia dentro de um ambiente virtual modulado e seguro. É o mais próximo que a pessoa não sonambúlica pode chegar de ser sonambúlica. A gente tem uma experiência de alucinação ou delírio. E talvez até numa dessas você estimula com a realidade virtual para essa pessoa ir melhorando esse processo, talvez, né? O interessante, pessoal, não é nada novo. O que a gente está fazendo já é pesquisado, estudado. Faculdades publicam sobre o uso da ferramenta realidade virtual em processo de terapia. A gente está aqui para demonstrar agora, o Carvalho, com toda essa mensuração, show demais, mostrando o nosso cérebro funcionando dentro desses processos. Foi bem legal. E eu agradeço você, Bruno, também, trazendo aí o VR, que é uma coisa que você já aplica no dia a dia. Eu trabalho com a neurometria aqui no dia a dia da minha terapia, você com a realidade virtual. Muito bom a gente conseguir fazer essa intersecção. E muito obrigado, Roy. Obrigado. Roy também é agradeço. hipnoterapeuta, também trabalha e conhece a hipnose. Sim. E depois de todo esse treino, pôde mostrar pra gente como nossa mente e nosso cérebro é fantástico, de fato. Valeu, eu que agradeço aí. Convite, viu? Eu que agradeço vocês de toparem. Como que as pessoas que estão assistindo a gente faz para achar vocês nas redes sociais? Roy, O meu tá no Instagram, @rafaroy.focus, ou pode achar Focus Hipnose aí, site, YouTube. Bruno? @Bruno Tricarico no Instagram. E por lá a gente se encontra, falamos sobre a Cortex Academy. Qualquer dúvida, manda um direct pra mim. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. E agora estão aparecendo 2 vídeos aqui para vocês continuarem assistindo. Não se esqueçam de se inscrever, ativar as notificações e muito obrigado.